Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindos a mais um programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho e estou como presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília e hoje tenho a alegria de receber Luiz Ventura, do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. Nós, da Rádio Nova Aliança, vivemos da providência de Deus. Então, a ajuda do ouvinte é essencial para que a nossa missão continue firme, seguindo o propósito de evangelizar. Colocamos os nossos canais de colaboração na chave Pix, pix@novaalianca.org.br e nas redes sociais do Instagram, Rádio Nova Alianca BSB, para que o ouvinte que desejar possa contribuir. Rádio Nova Aliança, Sintonia da Esperança, frequência 103.3 FM. Lembrando a todos que nós também estamos nos canais do YouTube e do Facebook, no CJP Brasília. Luiz, a sua saudação aos nossos ouvintes. Olá, Ana Paula. Olá a todas e a todos que estão nos acompanhando no programa. Gratidão por esta oportunidade, por estar aqui e poder conversar um pouco com vocês sobre a situação que é fundamental e importante para todas e todos nós, que é a situação que vivem os povos indígenas. Hoje nós temos vários temas para tratar em relação aos povos indígenas, não é, Luiz? Primeiro, vocês do CIMI apresentaram na segunda-feira, o último, um relatório sobre a situação da violência no campo, né? Exatamente, Ana Paula. O CIMI apresentou na segunda-feira, dia 28, o relatório de violência contra os povos indígenas, com dados de 2024. O relatório de violência é uma publicação anual, né? O CIMI, desde a década de 80, e trabalha justamente para dar visibilidade à situação de violência que afeta, né? Que atinge os povos indígenas no país desde 1996. Esse relatório é anual, todos os anos, e efetivamente nós lançamos agora, o dia 28 de julho, o relatório com os dados de 2024, dados coletados pelos missionários e missionárias do CIMI, pelas próprias comunidades indígenas, por órgãos públicos, são informações do próprio poder público, informações que também ganham espaço na imprensa dentro da missão do CIN, que é denunciar e anunciar, é tornar público e de conhecimento de todas e todos a situação que vivem os povos indígenas, para que essa situação possa ser transformada nesse espírito que lançamos este novo relatório de violência. É importante também, Luiz, porque 2024 foi o primeiro ano da vigência da Lei do Marco Temporal. E a gente fez vários programas antes que essa lei entrasse em vigor, justamente contrários à lei, né? E explicar um pouco para os nossos ouvintes da Rádio Nova Aliança, a rádio que toca a Esperança, frequência 103.3 FM, sobre justamente a lei do marco temporal e qual foi o impacto que essa lei teve nos povos indígenas ao longo desse ano de 2024. Exatamente, Ana Paula. A primeira questão é isso. A violência que aconteceu em 2024 contra os povos indígenas é uma violência que esteve alimentada por um marco de insegurança jurídica, e esse marco de insegurança jurídica foi instalado pela Lei 14.701. Para quem nos está ouvindo de uma forma bem objetiva, o Supremo Tribunal Federal, em 2023, já declarou que a tese do marco temporal é uma tese inconstitucional, que ela não existe, que os direitos dos povos indígenas sobre seus territórios são direitos originários, ou seja, anteriores à própria Constituição do Estado brasileiro. Porém, o Congresso Nacional, durante todo o ano 2023, trabalhou a revelia da Constituição, a revelia do Supremo Tribunal Federal, e finalmente promulgou, nos últimos dias do ano 2023, a Lei 14.701. Por que esta lei é tão perversa para os povos indígenas? A Lei 14.701 simplesmente altera, de forma ilegítima, de forma ilícita, eu diria até, altera o artigo 231 e 232 da Constituição, ou seja, faz uma alteração da Constituição através de uma lei ordinária. E o que ela faz? De um lado, ela impõe, de forma autoritária,
a tese do marco temporal para a demarcação dos territórios indígenas. A tese do marco temporal estabeleceria que os povos indígenas somente teriam direito a seus territórios se conseguissem demonstrar que estavam na posse desse território na data do 5 de outubro de 88, ou que pelo menos estavam pleiteando juridicamente esse território nessa data de 5 de outubro de 88, que são dois casos que são, ou duas situações que são absolutamente questionáveis, porque todo mundo sabe que antes de 88, muitos povos indígenas foram diretamente expoliados de seus territórios, foram expulsos de seus territórios. E também todo mundo sabe que nessa data, 5 de outubro de 88, os povos indígenas não tinham ainda a possibilidade de estar disputando juridicamente, judicialmente seus direitos, porque existia ainda um regime de tutela. Esse regime de tutela foi superado pela Constituição Federal de 88, mas na data da promulgação de 88 não existia. Portanto, a tese do marco temporal não é mais do que eh, validar, né, uma impunidade absoluta de todas as atrocidades cometidas contra os povos indígenas antes da Constituição Federal de 88. Mas a Lei 14.701 não fica apenas na instalação do marco temporal, que já é grave em si. A Lei 14.701 altera significativamente a forma como é feita a demarcação dos territórios indígenas no país. A demarcação é feita através do Decreto 1775, através de uma série de etapas, de fases. Bom, esse procedimento, que é um procedimento administrativo, é alterado pela Lei 14.701. De que forma? Tentando dar maiores garantias àqueles que são contrários à demarcação dos territórios indígenas, para que eles possam interferir e evitar, né, e até tornar mais moroso ainda o trabalho da FUNAI no procedimento de demarcação dos territórios indígenas. Portanto, é uma lei que claramente tenta atender aos interesses eh, dos não indígenas que estão disputando a posse desses territórios ou que estão ocupando ilegalmente esses territórios, e o impacto maior que teve com isto tem uma relação direta com a violência relatada no relatório de violência, é justamente que a lei conseguiu paralisar praticamente a demarcação dos territórios indígenas em 2024, conseguiu travar o trabalho da FUNAI, e com isso alimentou uma violência direta nos territórios, como todo mundo conseguiu assistir no território Ava-Guarani, no oeste do Paraná, nos territórios Guarani-Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, nos territórios Pataxó, no sul e extremo sul da Bahia, durante todo o ano 2024, uma violência direta, orquestrada, armada contra as comunidades, justamente amparados pela impunidade que a Lei 14.701 em vigor estabelecia para os violentos. Portanto, há uma relação direta entre a Lei 14.701, que ainda continua em vigor e que é inconstitucional, e o aumento e acirramento da violência contra os povos indígenas em seus territórios. Eu acho também importante falar, Luiz, que essa situação pode ser agravada, porque recentemente um projeto de lei 8262 de 2017, que entrou em regime de urgência na Câmara dos Deputados, ele permite que um suposto proprietário de terras, a gente sabe que as terras indígenas passam por esse processo muitas vezes, de pessoas que se autodeclaram donas das terras, não indígenas que se autodeclaram donos das terras, eles podem agora acionar, por esse projeto de lei, a ideia é que eles possam acionar diretamente a polícia sem passar diante de um juiz, quando supostamente há uma invasão, entre aspas, né, dos seus territórios. E isso afeta diretamente também essa escalada de violência contra os povos indígenas nos territórios. Acho que os ouvintes católicos talvez não tenham ideia do que esse tipo de legislação e esse tipo de postura implica nos territórios indígenas, mas a gente precisa falar isso abertamente. São milícias armadas que entram nos territórios indígenas, assassinam as lideranças e vão criando um regime de medo nas comunidades que começam a se fragilizar a tal ponto que deixam de pleitear os direitos dessas comunidades, né, com medo de que essas milícias venham e matem a sua família. Então, é muito complexo esse cenário
E não vai, assim, as pessoas muitas vezes acham que é uma dicotomia entre o direito da pessoa que declama a posse e os indígenas que historicamente associam a sua cultura àquele território. Mas é importante colocar que no processo de demarcação indígena ocorre o pagamento por terras reconhecidamente de posse de outras pessoas, então essas pessoas são remuneradas. Então, não é também um processo que ocorre a revelia daquele suposto proprietário. Ele tem todo um ordenamento, o proprietário pode reivindicar o seu direito dentro do processo legal, do processo de demarcação, depois judicialmente também, e ele somente é retirado da terra depois que acontece o pagamento. Então, é o tipo de conflito que a gente percebe que tem muito preconceito envolvido, né? E geralmente os mais vulneráveis, que são os indígenas, eles sofrem essas violências, né? Pressão de grileiros, de fazendeiros, caçadores, madeireiros, garimpeiros, em cima dos territórios indígenas, até mesmo territórios demarcados. É importante falar isso também. Exatamente, Ana Paula. Eu acho que o relato que você traz, ele dialoga perfeitamente com a realidade do dia a dia dos territórios indígenas. A violência contra as comunidades hoje é uma violência absolutamente orquestrada, uma violência organizada, é uma violência, inclusive, publicitada, porque é uma violência que se autoconvoca em redes sociais de forma absolutamente impune, de forma escancarada. Se convocam para determinada data se organizar para ir acima de uma comunidade, para ir acima de uma retomada de um território indígena e efetivamente executar, né, ataques armados. E 2024 foi um ano muito significativo neste sentido, né? Nós contabilizamos até 30 ataques armados em territórios indígenas, o que significa praticamente que todos os meses, praticamente quase que todas as semanas, nós estamos vivenciando em algum território indígena do país algum ataque armado como aquele que você estava descrevendo. E essas iniciativas legislativas que você trazia, o PL 8262, justamente são extremamente graves, porque, de um lado, criminalizam a luta legítima dos povos indígenas por seus territórios. Não podemos esquecer, insistimos, se trata de um direito originário, que é um direito que precede a qualquer outro direito. Portanto, esse direito, a luta por esse direito é criminalizada, e aqui tem uma questão que também é fundamental, que se coloca as forças de segurança pública a serviço de interesses de particulares. E isto é o que está acontecendo hoje no país, né? Policiais militares atuando praticamente a serviço de segurança privada de particulares que estão dentro de territórios indígenas. Isto é o que nós vemos em muitos lugares do país, no Mato Grosso do Sul, no oeste do Paraná, no sul, extremo sul da Bahia e em outros lugares. A participação ativa ou passiva de forças de segurança pública é, mas é algo que está constatado no próprio relatório de violência que o CIMI lançou esta semana. Portanto, eu acho que a gente não pode naturalizar, né? A sociedade brasileira não pode naturalizar um estado permanente de violência contra os povos indígenas. E a violência física do ataque, ela permanece na sequência. Isto é algo que aconteceu no Mato Grosso do Sul e no oeste do Paraná o ano passado, e o relatório traz isso. Continua na sequência, porque quando os indígenas que são feridos por esses ataques vão até as cidades mais próximas e na procura de atendimento em saúde, eles ainda têm que sofrer retaliações, racismo, falta de atendimento. Tem indígenas hoje nos acampamentos que tiveram que retornar para os acampamentos e retomadas com a bala instalada no corpo, porque não foi retirada. Isso estamos falando de 2024, não estamos falando de casos de 30, 40, 50 anos atrás. Então, como sociedade brasileira, evidentemente como comunidade católica, não somente não podemos banalizar e naturalizar a violência permanente contra os povos indígenas, temos que, inclusive, dar esse passo a mais, que é denunciar e nos comprometer para que efetivamente o Estado brasileiro, primeiro, demarque os territórios indígenas, garanta os direitos territoriais dos povos indígenas e, segundo, tenha uma atuação eficiente de prevenção e de enfrentamento da violência no campo. Porque não podemos banalizar, insisto, não podemos naturalizar que todos os dias, todas as semanas, tenhamos que relatar
situações de ameaças, de assassinatos, de expulsões de comunidades, de envenenamento de fontes de água, de envenenamento de solos, eh, tudo com uma. O que está por trás de tudo isto é a cobiça pelo controle dos territórios indígenas. A cobiça pelo controle dos territórios indígenas a serviço dos interesses econômicos de sempre. Essa é a realidade que nós temos que transformar, e é para isso que o relatório da violência pretende contribuir. Vamos deixar aqui então a oportunidade das pessoas conhecerem o relatório na íntegra, né, no www.cime.org.br. O relatório está disponível para download. É um relatório também que traz imagens dos povos indígenas. É bonito ver o registro da luta dos povos indígenas também. E aproveitar para, assim, tem uma relação da luta dos povos indígenas com os movimentos populares. E o Papa Leão XIV agora coloca essa relação com uma doutrina social da Igreja deve ser atualizada pelos pobres. E isso inclui também as populações indígenas, né? E nós, na Comissão Justiça e Paz, temos o nosso tradicional Diálogos do Justiça e Paz, que vai acontecer agora amanhã, né? Porque esse programa vai ao ar na Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, no domingo, dia 3 de agosto. Então, no dia 4 de agosto, às 19 horas, nós temos a nossa tradicional atividade do Diálogo de Justiça e Paz, que vai falar sobre a criminalização dos movimentos populares. A doutrina social da Igreja deve ser atualizada pelos pobres, que é um chamamento do Papa Leão XIV diante das diversas formas de violência contra os movimentos populares. Ele já se pronunciou sobre isso. Vai ser agora dia 4 de agosto, às 19 horas, é na segunda-feira. Nós temos transmissão ao vivo também pelo YouTube, no canal da CJP Brasília, no arroba CJP Brasília, e também no canal do OLMA Observatório, Observatório Socioambiental Luciano Mendes de Almeida. Nossos convidados especiais são a Ayla Ferreira, que é educadora popular e membro da direção nacional do MST, no Coletivo de Direitos Humanos, a doutora Cláudia Maria Dadico, que é juíza federal aposentada e está como diretora do Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Agrários do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA. E o mediador é membro da nossa Comissão Justiça e Paz, Carlos Henrique Gondim, que é consultor jurídico do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e também membro da nossa CJP Brasília. Esperamos todos para refletirmos sobre essa questão da criminalização dos movimentos sociais, especialmente os movimentos do campo, que também inclui os povos indígenas. Luiz, para a gente encaminhar a finalização da nossa conversa de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa talvez um pouco mais agradável, que é a Marcha das Mulheres Indígenas, que vai acontecer também nessa próxima semana, que é convocada pela COIAB, né, e pela UMIAB, que é a União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira, e acontece a cada 2 anos em Brasília, no Distrito Federal, e vai ser agora nessa próxima semana, de 4, né, na verdade ela começa dia 3, é de 3 até o dia 5 de agosto, né? Agora aqui em Uhum. Brasília. Então, também mais um evento para prestigiar, né, a terceira Marcha das Mulheres Indígenas. Não, desculpa, é a quarta Marcha das Mulheres Indígenas. E Brasília é sempre o palco de movimentos ativos por parte dos indígenas. Eu queria que, se você pudesse falar um pouco sobre essas mobilizações, é a maior mobilização de mulheres indígenas do Brasil e geralmente também debate essas questões relacionadas à violência contra os povos indígenas. É absolutamente fundamental, Ana Paula. Eu acho que os povos indígenas mostraram sempre uma audácia política, uma capacidade de mobilização diante da sociedade, diante do Estado, que é única, né? É muito específica dos povos indígenas. Então, assim como acontece anualmente o acampamento Terra Livre, normalmente no mês de abril, de fato, de 2 em 2 anos acontece a Marcha Nacional das Mulheres Indígenas, é um ato político, é um ato claramente de manifestar do Estado brasileiro, diante da sociedade brasileira, que há direitos fundamentais que estão sendo agredidos, que há povos indígenas totalmente organizados, que têm propostas de futuro, que têm propostas de como caminhar
para uma situação, para um futuro melhor para todos e para todos, particularmente uma violência uma situação de agressão a direitos que cada vez mais é focada justamente nas mulheres indígenas, por isso é importante a marcha da próxima semana, e é uma marcha também que vai coincidir no tempo, e aí trazendo também outros fatos dessa semana em Brasília, porque eu acho que vai ser fundamental, com o lançamento de um dossiê por parte do Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos e com uma audiência pública na Câmara dos Deputados na quarta-feira, na terça-feira, desculpa, sobre a questão da Lei 14.701 e da demarcação dos territórios. Portanto, creio que nos tempos em que estamos vivendo, não somente no Brasil, mas no mundo todo, a mobilização social é absolutamente imprescindível, é absolutamente inegociável. A mobilização de todas e todos nós. E dentro dessa mobilização social, a mobilização dos povos indígenas, creio que nos marca o caminho, nesse sentido de altivez, de audácia política e de anunciar, porque não é só denunciar, mas é anunciar que há caminhos. Há caminhos, sim, para transformar essa realidade, há caminhos para reverter isso que está posto, e há força política na sociedade para poder olhar as autoridades, aos representantes hoje do Estado brasileiro e lembrar para eles que um Estado é Estado quando se constitui como garante de direitos e não quando se constitui como principal garante para o capital. O Estado tem que ser garante de direitos, principalmente direitos fundamentais, direitos dos que historicamente foram mais explorados. Então, vamos acompanhar. Acho que a gente está perdendo a conexão um pouquinho, Luiz. Vou passar a notícia completa, tá bom, gente? Ó, 7.000 mulheres indígenas estão a caminho de Brasília. De 2 a 8 de agosto, a quarta marcha das mulheres indígenas vai transformar a capital num território de luta, memória e futuro. Com o lema Nosso Corpo, Nosso Território, somos as guardiãs do planeta, a mobilização vai ecoar o grito de mais de 100 povos por justiça climática, combate à violência e respeito aos saberes ancestrais. Pela primeira vez, a marcha contará também com a primeira Conferência Nacional das Mulheres Indígenas, marco histórico na construção de políticas públicas com protagonismo indígena. As notícias estão em várias mídias, né, mas eu recomendo o canal da mídia indígena. Se você colocar no Facebook e no Instagram, é mídia indígena não oficial, né? E, não, desculpa, mídia indígena oficial. Parece não, é mídia indígena oficial, perdão. E que está reportando, né, toda essa mobilização das mulheres indígenas. E, como eu disse, a COIAB e outras organizações também estão participando. Luiz, nós vamos nos encaminhando para o fim do nosso programa. Eu agradeço muito a sua presença aqui, sempre disponível para a gente trabalhar essas questões indígenas para, especialmente, os católicos da Arquidiocese de Brasília e também os que nos acompanham pelo YouTube, no @CJP Brasília. Nós temos um público fiel, já temos mais de 1.000 assinantes do nosso canal que nos acompanham e estamos expandindo também a sua mensagem final para os nossos ouvintes e para aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Primeiramente, agradecer mais uma vez, Ana Paula, a oportunidade. E segundo, para todas e todos que nos estão ouvindo, vamos todos juntos, né, a dar as mãos e trabalhar por essa justiça e paz, realmente, né? O evangelho que nos move, o evangelho que nos motiva, aquele que deve alimentar a nossa vida, é um caminho para buscar a justiça e a paz. Quando o Papa fala que a doutrina social seja atualizada pelos povos, é justamente vamos acreditar em que efetivamente, e o evangelho é muito claro nisto, é justamente a partir daqueles que foram pisados é que nós podemos começar a acreditar e a sonhar em tempos diferentes e em tempos novos. E nós, como comunidade católica, não podemos não nos comprometer com a luta pela justiça e pela paz, porque isso está na essência daquilo que nos alimenta como pessoas de fé. Gratidão imensa, Ana Paula, a todas e todos que nos estão ouvindo. Tenham sempre no Cine uma casa aberta e um aliado para esse caminho conjunto pela justiça e pela paz para todos. Muito obrigada, Muitíssimo obrigado.
Muito obrigada, Luiz. Eu não tenho, como é que fala? Não tenho um encerramento melhor para o programa do que as suas palavras. Fique então na sequência com a nossa teóloga, Simone Furquim, que traz sempre uma mensagem de atualização do Evangelho. E logo depois, na Rádio Nova Aliança, essa é Frequência da Esperança 103.3 FM, o programa de Dom Paulo César para encerrar essa noite de domingo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e uma semana repleta de justiça e paz. Olá, ouvintes! A leitura do Evangelho hoje é Mateus, capítulo 14, de 1 a 12. Este trecho integra o conjunto de narrativas sobre as práticas de Jesus, que está inserido desde o capítulo 14 ao capítulo 17. Entre essas narrativas, encontramos um episódio de forte caráter político e profético, pois a verdadeira profecia é sempre denúncia em tempos de opressão. João Batista, profeta corajoso, incomodava a estabilidade do poder de Herodes Antipas. Por isso foi preso e, quando surgiu a oportunidade, Herodes mandou matá-lo. E quem era Herodes Antipas? Ele se apresentava como representante do povo judeu, mas era, na verdade, ambicioso por poder e riquezas. Para alcançá-los, aliou-se ao Império Romano. Filho de Herodes o Grande, Antipas recebeu do imperador Augusto o título de tetrarca, tornando-se governante de uma quarta parte do antigo reino de seu pai, especificamente da Galiléia e da Pérea. Mas Antipas queria mais. Desejava governar também parte da região administrada por seu meio-irmão Felipe. Por isso tomou Herodíades, Salomé, esposa de Filipe, como sua mulher, buscando assim influência política. Essa foi a denúncia feita por João Batista. Diante disso, Jesus se retirou da região após Herodes tomar conhecimento de sua existência, pois Jesus representa a continuidade da profecia que não pode calar, pois profecia é denúncia viva e corajosa diante da opressão. João Batista foi assassinado durante um banquete no palácio de Herodes, festa da elite gananciosa por aumentar seus lucros. O evangelista Mateus utiliza esse banquete como símbolo, ou seja, ele representa as mesas fartas, onde se decidem medidas sociais e econômicas que causam exclusão, fome e morte dos pobres. Representa o poder concentrado nas mãos de um governante judeu que explorava seu próprio povo. Esse banquete representa a produção da morte. E Mateus faz um contraponto interessante. Logo após esse episódio do banquete de Herodes, o Evangelho relata a multiplicação dos pães. Para Mateus, esse gesto de Jesus é o verdadeiro banquete, o banquete dos excluídos. Ele acontece ao ar livre, em um deserto, lugar de simplicidade e partilha. Essa cena simboliza um modelo alternativo ao de Herodes e ao do Império Romano. Um modelo inspirado no sistema tribal de Israel, onde todos são iguais, ninguém é superior e o poder é serviço. A comensalidade instaurada por Jesus produz vida, não morte. A atitude de Herodes nos remete a tantos governos e poderes que, ao longo da história e ainda hoje, se sentem incomodados com a voz dos profetas e profetisas e tentam silenciá-la. Mas a profecia não pode calar. A atitude de Herodes representa os super ricos que se negam a pagar o mesmo tributo que a população trabalhadora.
representa a desigualdade social gritante em nossa sociedade. À luz de João Batista e de Jesus Cristo, que a profecia jamais se cale, que possamos gritar e denunciar toda forma de injustiça praticada pelos poderes dominantes e opressores de hoje. Que nossas vozes se unam em favor da vida, da dignidade e da liberdade para todos e todas. Amém. Boa nova, irmão, já chegou. Jesus Cristo nos diz conversão. Seu projeto de fraternidade vai mudar vida e coração. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Bem atentos à sociedade, bem comum, todos dando as mãos. Os direitos, também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Jesus Cristo, só Ele é o caminho, plena luz a indicar direção de um mundo no amor renovado. Novo céu, nova terra virão. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Jesus Cristo